Porque eles sempre estragam todas as coisas de que eu gosto. Oi, meu nome é Sydney, bem-vindo de volta ao inferno. Agora, acho que está bem estabelecido neste ponto que a sociedade passou por uma grande mudança no que considera bonito e atraente nos últimos anos. E não estou falando apenas sobre maquiagem e roupas, estou também falando sobre seja lá o que a geração Z está fazendo. Raramente me aventuro na parte deles da internet, mas quando o faço... Essa mudança na atratividade está acontecendo em todos os lugares, na mídia, entretenimento, cinema e televisão, mas uma das áreas que as pessoas parecem falar mais é nos videogames. Na verdade, comecei a escrever este vídeo com a intenção de cobrir todo este tópico em sua totalidade, mas rapidamente percebi que havia muito a ser abordado, então dividi, e considere este vídeo número 1 com o vídeo número 2 e talvez mais do que isso vindo. Eu não sei, provavelmente apenas 1 e 2. Há cerca de um mês, o gamer publicou um artigo intitulado Pare de usar mods para tornar personagens femininas mais bonitas. O artigo explica que após o lançamento do jogo Baldur's Gate 3, vários mods foram criados para tornar as personagens femininas do jogo mais atraentes. Especificamente Lae'zel, ou como quer que isso seja pronunciado, e Shadowheart. É Lae'zel, pronúncia de Lae'zel. Certo? Me ajude, internet. Quem escreve esses nomes, mano? A autora afirma que quando as pessoas tentam transformar personagens femininas na mulher perfeita, elas as tratam como mercadorias, não como seres completos. O escritor afirma que se personagens femininas precisam atender a padrões de beleza impossíveis para se conectarem com os jogadores, então seu valor é apenas superficial. Curiosamente, na verdade, vimos muitas críticas em relação à aparência de várias protagonistas femininas, não apenas nos últimos anos, mas também nos últimos meses. Alguns exemplos notáveis são Aloy de Horizon Forbidden West, Tanya de Mortal Kombat e a nova heroína principal de Fable, cujo nome eu não sei, porque embora eu tenha procurado na internet, a internet não me disse, e então eu simplesmente cansei de procurar e agora vamos chamá-la de Senhora Magoo. Mesmo se você fizer uma pesquisa online muito básica sobre este tópico, encontrará inúmeros artigos e fóruns discutindo por que as personagens femininas estão ficando progressivamente mais e mais feias. Aparentemente, as pessoas não são fãs disso, de jeito nenhum. O que eu acho interessante é que a dessexualização deliberada de personagens femininas em videogames já vem acontecendo há algum tempo. Com o passar dos anos, as críticas aos criadores de videogames têm aumentado, com grupos exigindo que as mulheres sejam retratadas menos como objetos e mais como pessoas reais. Houve algum sucesso com isso, para ser completamente honesta, mas parece que nesta busca para desfazer a hipersexualização em videogames, os desenvolvedores foram longe demais na direção oposta. As pessoas começam a pensar que os personagens femininos estão sendo feitos deliberadamente mais feios, não apenas para atrair um público mais amplo, mas também para parecerem mais realistas. E como jogadora, acho tudo isso muito interessante. Então é sobre isso que vamos falar hoje, a feiura dos personagens femininos nos videogames e por que isso pode estar acontecendo. E claro, com todas as ressalvas habituais, este vídeo não é de forma alguma exaustivo. Isso cobrirá uma série de minhas opiniões pessoais e teorias sobre o assunto, mas se você quiser mais informações, há uma infinidade de vídeos no YouTube e artigos e comentários e todo tipo de coisa sobre este mesmo tópico que você pode ir e ver quando quiser. Em 2019, uma mulher chamada Jacqueline Pavlat deu uma palestra Technology, Entertainment, Design intitulada Onde estão as roupas dela? Uma análise das mulheres nos jogos de vídeo. Durante a discussão, Pavlat argumentou que nos jogos as mulheres estão vestidas de maneira inadequada sem motivo. Sua armadura é insuficiente comparada aos personagens masculinos e os desenvolvedores deveriam tornar essas personagens mais realistas e identificáveis. Um mês antes, uma palestra Technology, Entertainment, Design similar foi dada sobre as vozes de personagens femininas nos videogames. A palestrante disse que estudou várias franquias de jogos populares e determinou que as vocalizações das personagens femininas se limitavam a 3 tropos principais. A vítima, onde as mulheres gritam de dor ou tristeza, a bruxa sexy que vai te dar uma surra e a menina feminina que é forçada a lutar.
Tudo isso, ela conclui, não é muito inspirador, e assim como Pavlat, em sua palestra Technology, Entertainment, Design, argumenta que esses tropos não são bons para a representação feminina. Com algumas exceções, essas são as principais opções. E eles, mais uma vez, não inspiram muito. Possuímos fraqueza, horror e sexualidade. E é isso. Essas são as opções para uma personagem feminina. A representação importa. Já ouvimos isso várias vezes, mas vou repetir. A representação importa. Ver e ouvir a nós mesmos na tela nos humaniza para nós mesmos e nos humaniza para os outros. Curiosamente, esses argumentos remontam a 1996, quando o jogo de ação e aventura Tomb Raider chegou às prateleiras ao redor do mundo pela primeira vez. Ele apresentava a protagonista Lara Croft, uma arqueóloga feminina encarregada de lutar contra inimigos e resolver quebra-cabeças em sua busca para encontrar um artefato precioso. O jogo foi um enorme sucesso, marcando Lara Croft como um dos personagens mais reconhecíveis no mundo dos jogos. Também marcou o início da franquia Tomb Raider, nos dando mais jogos e filmes e, claro, muita discussão sobre a representação e sexualização excessiva de Lara Croft no jogo original e nos que vieram depois. Quando Lara Croft apareceu pela primeira vez, ela foi criticada por sua cintura impossivelmente pequena e seios grandes. Alguns usuários realmente criaram patches de jogo feitos com o propósito expresso de remover suas roupas. Os videogames dos anos 80 e início dos 90 não eram avançados o suficiente para sexualizar personagens de fato. Apesar de raras, as protagonistas femininas existentes estavam completamente vestidas ou usando uma armadura espacial estranha. Mas tudo mudou com o avanço tecnológico, e após o sucesso do Tomb Raider de 1996, apesar dos modelos de personagens ainda serem primitivos, havia a preocupação de que isso indicaria aos desenvolvedores que personagens femininas hipersexualizadas eram uma forma de impulsionar vendas e marcar a indústria. Afinal, a maioria dos jogadores eram, e ainda são, meninos e homens. E sabemos que todos vocês ainda oga. Buga em Coração, mesmo que alguns tentem esconder isso. Está tudo bem. Mais ou menos. Agora, nos anos 2000, a conversa sobre a hipersexualização de personagens femininas e se elas existiam apenas como uma fantasia masculina, tornou-se um problema amplamente debatido no mundo dos jogos. Um problema que aparentemente chegou a um ponto crítico hoje, como demonstrado em nossas Technology, Entertainment, Design Talks mencionadas anteriormente. E parece que, em um esforço para corrigir a objetificação percebida de personagens femininas, o pêndulo balançou demais na direção oposta. Alguns acreditam que, em vez de apenas reduzir a sexualização dos personagens, algo que já vem ocorrendo nos últimos anos, os desenvolvedores e designers ocidentais foram além e deliberadamente os tornaram cada vez menos atraentes. Quero dizer, obviamente, a atração é subjetiva, mas dá. Então, se essa feiura, por falta de uma palavra melhor, está acontecendo deliberadamente, a próxima pergunta é por quê? Há muitos dados, informações, escritos e opiniões relacionados à sexualização de personagens femininas, mas quando se trata deste tópico específico, o que pode estar orientando os desenvolvedores de jogos e designers gráficos e assim por diante, há muito pouco em termos de informações qualitativas. Então, no interesse da precisão, eu só quero destacar o fato de que a maioria das coisas que eu tenho a dizer neste vídeo são minhas observações pessoais e teorias. Nada concreto, infelizmente. Exceto meu desejo de ver a ressurreição de personagens baby com incrível força de aderência. Não desse jeito, seus estranhos. Agora, antes de mais nada, acho que há algo a ser dito sobre a integração de mais mulheres na indústria de jogos, tanto como desenvolvedoras quanto como designers. E para deixar claro, eu não menciono isso para sugerir que todas as mulheres nessas indústrias operam da mesma maneira ou para rotulá-las com o mesmo pincel, mas o que eu gostaria de fazer é hipotetizar sobre a psicologia que pode estar motivando alguns desses desenvolvedores de jogos. Em 1989, cerca de 30% da indústria de videogames era composta por mulheres, a maioria em cargos de baixo escalão. Apenas 3% eram desenvolvedoras de fato. Hoje, esse número saltou para cerca de 30% em todo o mundo, com mais 8% dizendo que são não binários, ou two-spirit, ou trans, o que é honestamente tipo caso encerrado. Isso responde tudo, mas o sexo das desenvolvedoras por si só pouco explica por que elas podem estar criando personagens femininas desagradáveis.
Afinal, é natural supor que as mulheres também apreciem ver outras mulheres atraentes, não é mesmo? Errado! Algumas mulheres não querem isso, e alguns homens fingem não querer isso. Por isso não podemos ter coisas boas. Lembremos que somos um produto do nosso tempo. As desenvolvedoras mulheres nos anos 80 e 90 não eram apenas de uma geração completamente diferente, sendo baby boomers e da geração 10, mas também cresceram em grande parte com tecnologia diferente e diferentes mensagens sobre atratividade e beleza. Os jogos daquela época eram tão básicos que não havia muito espaço para sexualizar qualquer coisa. Havia limitações significativas sobre o que poderia ser produzido e o que as pessoas estavam dispostas a produzir. Os desenvolvedores de hoje são millennials e da geração Z, gerações que foram expostas à vergonha do corpo dos anos 2000, que consideravam mulheres como Jessica Simpson, Tyra Banks e América Ferreira gordas. Nos anos 2000, as mulheres eram submetidas a representações bem específicas sobre o que era atraente ou não. Muitos de nós foram expostos a filmes e séries como O Diário de Bridget Jones, Simplesmente Amor e Sex and the City, que frequentemente se referiam a mulheres bonitas e de aparência normal, como gordinhas ou plus size. Sem mencionar que a sociedade estava se tornando cada vez mais confortável com a hipersexualização de praticamente tudo, e eu tenho que imaginar, pelo menos em alguma medida, que os videogames eram uma representação desses padrões sociais. Tipo, sim, todas essas coisas muito ruins, mas uma das coisas mais vergonhosas que fizemos durante esse período de tempo foi colocar muitas roupas em cima de outras roupas. Não entendo por que a Lizzie McGuire está usando 5 camisas. Esqueça a cultura da dieta, controle seus hábitos de gastos. O começo dos anos 2000 foi amaldiçoado para muitos jovens, preparando o cenário para a reação que viria em meados de 2010, quando o movimento de positividade corporal ganhou impulso. Tudo isso parece ter culminado no intenso desejo de ver o que muitos consideravam mulheres normais na mídia e no entretenimento, não mais supermodelos magérrimas, mas mulheres e meninas comuns e identificáveis. Isso deu lugar, na minha opinião, para o que estamos vendo hoje com a aceitação da gordura e todo esse tipo de coisa, e eu odeio isso. Além disso, é importante ressaltar que esse período não envergonhou apenas os corpos femininos. Definitivamente fez isso com os homens também, mas eu acho que um componente central dessa conversa é que homens e mulheres percebem essa vergonha de maneiras completamente diferentes, o que voltaremos a discutir um pouco mais tarde. Agora, com tudo isso em mente, uma população de jovens homens e mulheres traumatizados com seus corpos passou a entrar nas áreas criativas. É evidente pela mídia e entretenimento atuais que algumas dessas pessoas estavam engajadas em promover não apenas corpos normais, mas seus próprios corpos. Isso é importante observar porque esse grupo de pessoas deseja ver a si mesmo e suas iniciativas sociais refletidas na mídia. Segundo relatos, mais de 40% dos jogadores atualmente são mulheres. Então parece haver uma forte ênfase em criar mídia que atraia a atenção delas. Embora, você sabe, eu provavelmente deveria dizer que não sei que tipo de jogadores essas estatísticas estão incluindo em sua análise e tal, mas eu tenho que dizer que você sabe, talvez isso esteja incluindo coisas como The Sims. E se você joga The Sims, você não é um jogador. Lute comigo. Sim, vocês, pessoas do Sims, estou falando diretamente com vocês, cara a cara. Sim, agora, junte tudo isso com algumas décadas de intensa crítica a personagens femininas hipersexualizadas e vestidas de maneira insuficiente. E faz sentido porque há esse desejo intenso de remover esses tropos sexistas percebidos da mídia, e isso parece ter resultado em algumas coisas. Para começar, muitos personagens novos foram projetados para atender aos padrões de beleza realistas, e personagens existentes foram modificados para serem menos sexualizados e sexualmente atraentes. Às vezes, essas mudanças são realmente bem executadas, como no caso de Lara Croft. Ela recebeu mais roupas e seu corpo foi modificado para parecer mais comum, mas ela ainda é muito atraente, só para deixar claro. O mesmo não se aplica a personagens como Aloy de Horizon Forbidden West e vários de Mortal Kombat. Quando Horizon Forbidden West foi apresentado em 2021, a aparência física da protagonista Aloy foi imediatamente criticada. Muitos julgaram que ela parecia, em geral, menos atraente. E, pessoalmente, tendo jogado ambos os jogos Horizon, concordo com essa avaliação, embora eu diria que, ninguém nesses jogos é particularmente atraente, mas é difícil dizer exatamente por que isso acontece.
Na tentativa de defender sua nova aparência, os suspeitos de sempre entraram na discussão para argumentar que maquiagem não existe em um mundo pós-apocalíptico, ela vive em um clima quente, por isso está com a pele manchada, e até mesmo que ela está comendo mais agora, que venceu as máquinas no primeiro jogo. Não estou brincando, isso é algo real que as pessoas disseram e eu não sei mais o que estou fazendo aqui. É evidente que alguém decidiu mudar sua aparência sem motivo significativo e, sinceramente, não passou tempo suficiente no mundo do jogo entre os títulos 1 e 2. 6 meses haviam se passado. Não entendo por que ela parece tão diferente. Eles também deram a ela um único interesse amoroso do mesmo sexo no conteúdo para download do jogo, o que me faz pensar que talvez a tenham feito feia de propósito para que pudesse ser lésbica. Onde está a Louis Sidney, por favor? Mortal Kombat 1 também sofreu tratamento semelhante. O lançamento recente do trailer do jogo provocou uma quantidade tremenda de críticas em relação a vários personagens, mais notavelmente Tanya, e as críticas vieram de duas frentes. Notou-se que a aparência anterior de Tanya foi descartada, suas características de outro mundo que a tornavam bonita desapareceram, e ela não se parece com suas representações prévias. E segundo, a atriz na qual ela é baseada é muito bonita, e as duas agora não se parecem em nada. E isso naturalmente causou espanto. Por que usar uma mulher extremamente bonita se você não tem intenção de retratar sua aparência real? Algo realmente interessante a considerar aqui é uma atitude predominante em algumas comunidades feministas radicais que basicamente diz que, para desafiar as expectativas e padrões de beleza, você precisa abandoná-los ativamente. Não sei quantas pessoas da indústria de jogos se consideram radicais no feminismo, mas é plausível que pelo menos uma parte delas se considere. Se desenvolvedores e designers estão aplicando seu quadro pessoal de justiça social ou interseccional às criações em que trabalham, faz sentido que as personagens femininas estejam se tornando cada vez menos atraentes. Novamente, a posição aqui, e a ideia por trás disso, é que as mulheres devem ativamente se tornar menos atraentes para demonstrar seu compromisso com a libertação feminina. Então isso pode explicar por que parece que fomos de um extremo ao outro. Esses personagens são ou belos e hipersexualizados ou se assemelham ao novo personagem de Fable, sem explicações claras. Infelizmente, como mencionei no meu vídeo sobre as princesas da Disney, essa dualidade nos deixa com poucas opções intermediárias. Junto a isso está a ideia de que uma mulher não pode ser simultaneamente bonita e forte ou feminina e independente, e isso sublinha o subtexto que envolve este debate. Uma personagem feminina não pode ser forte e poderosa enquanto se submete a padrões vistos como opressivos. Vocês podem pensar que estou mentindo sobre isso como uma ideologia, mas uma feminista radical já me disse cara a cara que usar saltos altos é uma ferramenta do patriarcado. Eu disse, senhora, tenho 1,80 m de altura. Se eu usar saltos altos e ficar em uma sala cheia de homens de tamanho médio, eu sou o patriarcado. De qualquer forma, essa foi uma atitude com a qual me deparei repetidamente durante a pesquisa para este vídeo. A necessidade de realismo e a incapacidade de suspender a descrença quando se trata de personagens femininas atraentes, habilidosas e duronas. Acho justo dizer que homens e mulheres abordam e percebem o realismo e a fantasia de maneiras muito diferentes. Enquanto eu pesquisava para este vídeo, ouvi várias palestrantes mulheres e li inúmeros artigos e estudos que mencionavam a mesma coisa repetidamente. As mulheres querem ver representações realistas de personagens femininas. Um artigo de 2021 afirmou: jogadoras são constantemente alimentadas com proporções corporais irreais, roupas e armaduras. Pode ser difícil se sentir imerso em um mundo de videogame onde você não se sente respeitado ou bem-vindo. A maioria desses artigos foca em personagens femininas, com pouca menção aos masculinos, embora estes também estejam sujeitos aos mesmos padrões de proporções corporais irreais e vestimentas. Até o artigo que eu referenciei no início deste vídeo admite que esse duplo padrão existe, reconhecendo que existem mods em vários jogos que deixam os homens sem camisa. Acredito que os homens não se importam com isso, pois provavelmente a maioria gosta de ver outros homens sem camisa. Eu também malho, galera. Eu percebi em quem você está de olho. Normalmente não somos nós, mas hoje estou buscando todos da mesma forma. Outro escritor, em 2021, também expressou tristeza sobre controvérsias relacionadas à atratividade de personagens femininas, escrevendo que devemos nos entristecer todas as vezes que surgem tais discussões.
Vimos como as coisas saíram do controle no ano passado em reação a The Last of Us Parte 2 ter protagonistas femininas que não tinham corpos tipicamente femininos. A realidade é que as mulheres, e mais amplamente as pessoas, existem em todas as formas e tamanhos, e elas não têm nenhuma obrigação de se embelezar para agradar estranhos. Merecemos a opção de consumir mídia que reflita isso. O escritor menciona as controvérsias sobre a personagem Abby de The Last of Us Part 2, que é musculosa e pode não ser considerada feminina por muitos. Abby gerou muitas críticas negativas, provavelmente porque The Last of Us Part 2 prejudicou o primeiro jogo ao fazer sua personagem matar outro personagem querido e forçar os jogadores a jogarem com ela pelo resto da história. Portanto, embora Abby não seja estereotipicamente atraente, as pessoas não gostavam dela por várias outras razões. E no que diz respeito a representações reais, acho justo dizer aqui que a mulher média definitivamente não se parece com isso. Não é para dizer que um designer não pode criar um personagem como Abby porque existem tão poucas mulheres assim no mundo, mas se o ponto é representar tipos de corpo normais, mesmo isso não é normal. Suponho que isso faça parte do problema com a representação feminina nos jogos. Ainda não nos são apresentadas mulheres normais e, para sermos justos, como poderíamos? Nada sobre jogos é realista ou normal. E não me interprete mal, isso não é ruim. A capacidade de jogar como alguém extremamente atraente e habilidoso é parte do prazer desses jogos. Para alguns, oferece um nível de escapismo. As coisas nem sempre precisam ser realistas ou lógicas. Curiosamente, desenvolvedores e designers parecem achar aceitável aplicar essa lógica a personagens masculinos, que também são frequentemente sexualizados, despidos e irreais quanto a seus corpos e aparências. Até mesmo os jogadores masculinos estão bem com isso, dado que esses personagens são potencialmente uma fantasia do que os homens querem ser, fortes, muitas vezes bonitos, armados até os dentes e habilidosos em situações de combate. Eles são algo a aspirar e, portanto, a experiência do usuário é mais agradável porque esses são personagens que os homens podem realmente emular. Além disso, acredito que os homens são melhores com escapismo e fantasia em geral. Obviamente não sabemos por que isso acontece. Atribua isso ao fato de que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus ou algo assim. Uma última coisa que gostaria de observar antes de terminar este vídeo é que, em minhas viagens pela internet, quando estava lendo os comentários de outros jogadores, notei que alguns deles apontaram o duplo padrão que existe quando se trata de personagens masculinos feios a muitos deles e como as pessoas não se abalam com isso. Embora essa observação seja verdadeira, isso pode ser atribuído ao fato de que existem mais personagens masculinos em jogos de vídeo. Isso significa mais oportunidades para todos os tipos de personagens, além de interpretarmos a atratividade masculina e feminina de formas distintas. Então, dado o fato de termos tão poucas protagonistas femininas, quando uma é feita feia, seja ela existente anteriormente ou uma nova criação, nós notamos. É inegável notar a falta de variedade para as personagens femininas, apesar de reconhecer esse fato. Mas provavelmente eu não sou a mulher para perguntar, porque pessoalmente eu estou totalmente bem em jogar com personagens de jogos muito atraentes que são realmente boas em escalar paredes. Eu gosto das chefes duronas e incríveis. Eu acho que elas são bastante incríveis, e ao contrário de outros meios de entretenimento, esta é uma das áreas onde eu não preciso que as coisas sejam realistas para serem agradáveis. Finalmente, enquanto eu entendo e aprecio o desejo de diminuir um pouco da hipersexualidade nos videogames, eu também não acho que a busca por realismo seja necessária. No fim das contas, acredito que isso prejudica o que torna os jogos tão divertidos e emocionantes. Nossa capacidade de nos desconectar e experimentar algo que não temos em nossa vida cotidiana. Agora, abro o espaço para todos vocês. O que vocês acham? Os personagens de videogame, especialmente as femininas, estão realmente ficando menos atraentes? Você acha que isso é deliberado? Você acha que isso não está acontecendo e as pessoas estão exagerando demais? O que você acha de algumas das críticas e argumentos em torno deste tópico, como a heroína da fábula, ou Aloy, ou até mesmo alguns dos personagens de Mortal Kombat? Você acha que isso importa? Você acha que isso não importa? Você acredita que isso indica uma tendência geral no entretenimento? Qual sua opinião sobre esse assunto de forma abrangente? Como sempre, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns! Foi longo e estou feliz por você estar aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, recomendo que faça isso.
Se você quer ver mais de mim e mais conteúdo como este, deixe um like e um comentário porque eu leio a maioria dos seus comentários e adoro ouvir suas opiniões. E verei vocês, pessoas lindas, no próximo vídeo.